Babá, esse daqui é mais um Cuscuz e eu queria, na verdade, propor uma reflexão nesse vídeo. Um vídeo super descontraído e um assunto que eu tava pensando esses dias e eu acho que vale muito compartilhar com vocês. Na verdade, eu acho que o nosso hábito de leitura hoje, ele é bastante errado, sabe? Hoje em dia a gente encara tudo isso como uma competição, de certa forma, de tipo, ai, mas quantos livros você leu por ano? Quantos livros você lê na semana? Quantos quadrinhos você tá consumindo? Você tá conseguindo ou não acompanhar todos os lançamentos? E não sei o que, e não sei o que lá, e é tanta coisa, e é tanta informação, que às vezes o nosso cérebro dá uma pifada. Sim, vocês sabem, eu tenho uma estante aqui que é praticamente uma biblioteca. E aí aqui tem quadrinho, tem livro, tem graphic novel, tem um monte de coisa, tem tirinhas e tem livros de ficção científica, romance, livros de história e tudo que vocês podem imaginar. Agora me pergunta se eu li metade do que tem aqui? Eu não li nem metade. Primeiro que a gente já tem esse hábito consumista de muitas vezes não conseguir entrar numa livraria ou numa loja de quadrinhos sem sair com uma edição na mão. Eu e minha esposa, a gente é assim. A gente não consegue entrar numa livraria sem sair com um livro novo. E a gente parou de frequentar lojas de quadrinhos como a Comics, a Ugra e outras tantas que tem aqui em São Paulo, que é onde a gente mora, porque a gente tava gastando muita grana. A gente é muito mais acumuladora e acho que acumuladora é um termo ruim, muito mais colecionadora do que leitoras de verdade. Apesar de que tem muita coisa aqui acadêmica da minha esposa e ela realmente lê muito. E essa questão de ler muito que é muito bizarra e que às vezes você perde a noção do negócio. Eu vejo muita gente se envolver tanto com isso e aquilo para de ser um hábito e um hobby e um negócio prazeroso, sabe? Um hábito prazeroso na vida e passa a ser uma obrigação. E aí que mora o perigo, a não ser que você trabalhe com livros e você tem que ler e revisar e coisas do gênero, mas se você não é dessa área, você tem um problema. Eu fiz até um post no Instagram, porque tem um livro aqui de ficção científica que eu tô lendo desde o ano passado. Eu parei ele e eu coloquei vários outros na frente, que eu, inclusive, eu também não terminei ainda. E, mano, tá tudo bem isso acontecer. Uma coisa que eu descobri comigo é que os quadrinhos e ter consumido durante muitos anos muito mais quadrinho do que livro, muitos anos, 2, 3 anos, né, que eu tenho esse hábito, me tornou uma pessoa muito ansiosa pra consumir as histórias. O que acontece? Quando você pega uma edição de um quadrinho, se você senta meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia, você consegue ler aquela obra inteira. E aí você descobre o começo, o meio e o fim daquela trama. Mesmo que tenha um segundo volume, um terceiro volume, etc. Mas você consegue andar na trama muito mais rápido do que num livro. Um livro ele é muito mais detalhista, porque ele está descrevendo o que num quadrinho tá lá desenhado para você. A não ser que você pare para olhar cada detalhe de cada página, de cada quadro num quadrinho, você vai demorar muito mais. Mas isso daí às vezes nem é um hábito muito comum entre os leitores. E com o livro não. O livro tem 300, 400, 200, 700 páginas com letras miúdas que você demora horrores para ler cada página e que você precisa se concentrar e se entregar muito mais. E no fim das contas, essa é a graça. Só que o fato de eu ter me tornado uma pessoa ansiosa para saber o que vai acontecer me broxou de certa forma com as leituras de livro. E eu parei para pensar o quão bizarro isso é, porque eu quero ler e eu não me contento com o fato de acabar aquele capítulo e sei lá, eu vou ler até eu cansar, até me dar sono. Eu fico agoniada porque eu não sei o que vai acontecer com aquela personagem, eu quero saber o fim daquele momento e eu quero saber o que vai acontecer. E aí eu acabo largando o livro e indo ler outras coisas para eu não ficar com essa agonia dentro de mim. Agora me fala, isso não é saudável. Isso não é saudável e não é saudável principalmente eu comparar, por exemplo, o fato de hoje eu ler muito menos livro do que eu lia antes.
e que as coisas hoje elas se misturam e que tem dias que eu quero ler uma ficção científica, mas não necessariamente eu vou conseguir terminar o livro inteiro num dia só. É praticamente impossível, a não ser que eu passe as 24 horas do meu dia lendo aquele livro de ficção científica que tem 400, 500 páginas. Agora um quadrinho, eu sento em meia horinha no meu sofá e eu leio aquela obra, eu absorvo e aí eu passo mais meia hora analisando depois e relendo aquela obra para notar detalhes que eu não notei antes. Então assim, são formas diferentes de se absorver as histórias, mas que muitas vezes a gente banaliza isso e não entrega de certa forma de coração para aquela leitura. E que independente do estilo do livro ou estilo do quadrinho e que forma vai abordar e que tema vai abordar, você sempre vai aprender alguma coisa nova nessa leitura. E eu acho que esse que é o verdadeiro ganho. E não comparar com o teu amigo que ele terminou de ler um livro muito mais rápido que você e você ficar de certa forma frustrada com isso. Ou seja, o resumo num contexto geral é que tá tudo bem você preferir ler quadrinhos do que livros, porque você lê mais rápido, porque você tem uma familiaridade melhor e que as coisas são mais palpáveis para você. Do mesmo jeito que tá tudo bem você preferir ler livros do que quadrinhos porque você não gosta de ver os desenhinhos, você prefere imaginar e internalizar aquilo sendo apenas seu. Do mesmo jeito que tá tudo bem você começar uma leitura e não terminar ela, colocar outra na frente e fazer isso inúmeras vezes. Tá tudo bem. Acho que a gente tem que parar de prestar atenção em quantidade e começar a validar a qualidade das nossas leituras e o quão realmente isso tá te tornando uma pessoa melhor, por conhecimento, por empatia, por imaginação e tantos outros benefícios que a leitura num contexto geral pode te proporcionar. Então, nada mais de competição, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece do joinha. Um beijo. Até a próxima.